aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, reverendíssimo diácono Thomas, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, vamos rezar um pouquinho, falar um pouquinho. Hoje, primeiro lembrar vocês que o Thomas falou no início, hoje de manhã, mas eu vou dizer novamente, o Thomas, ele e o Rafael, né, foram ordenados diáconos, e o Thomas foi ordenado com... Vai lá no microfone, fala aí, qual foi o seu lema mesmo, que eu não lembro. E o do Rafael você lembra também ou não? Só o do Rafael, depois a gente lembra. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque é ele quem cuida de vós. Segunda carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, que foi o Salmo. Então, Thomas usou o lema de ordenação, a carta de São Pedro, né? E Pedro e o Rafael utilizou o lema da ordenação dele, que foi de Paulo Apóstolo. Ninguém tinha pensado nisso na hora, mas depois, coincidentemente, ou deucidência, vamos dizer assim, hoje nós estamos vivendo essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Viram que o padre está vestido de vermelho, né? A cor vermelha na igreja, ela é usada em alguns momentos. Então, ela é usada no Pentecostes, ela é usada todas as vezes que a igreja está celebrando, por exemplo, a adoração a Santa Cruz, na sexta-feira da Paixão,
porque é a hora que Jesus derrama o seu sangue na cruz, e a cor vermelha é usada todas as vezes que a gente celebra o martírio de algum santo, né, que deu a vida pelo próprio Evangelho. E Pedro e Paulo foram esses dois personagens que deram a vida pela palavra de Deus, morreram por causa do próprio Evangelho. Mas hoje, a gente não pode esquecer que Pedro e Paulo são chamados de colunas da igreja. Toda vez que vocês forem ouvir solenidade de São Pedro e São Paulo, vocês vão ver esse argumento, Pedro e Paulo como colunas. Essa coluna, a gente só entende, quem fez engenharia, quem fez arquitetura, né, sabe que a coluna, ela tem a função de sustentar alguma coisa. Ninguém vai fazer uma parede aleatoriamente assim, se ela não tiver uma estabilidade. E a coluna é que vai dar uma segurança à obra que foi feita, né? Então, por que é isso importante? Porque eu acho que a gente pensa que Deus utilizou-se dos homens para que eles tivessem a função de continuar o Evangelho. Então, quando alguém pergunta para mim assim, padre, quem é que fundou a sua igreja? Católica Apostólica Romana, eu falo que quem fundou foi Jesus, né? Jesus, ele disse assim, né? Depois que ele fundou a sua igreja, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas o projeto inicial da construção da igreja, ela começa em Cristo. E tanto Pedro quanto Paulo, eles foram essas duas pessoas que, de uma certa forma, nos ensinaram que tudo que eles fizeram, não fizeram em nome próprio. Eles fizeram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, eu queria muito, né, falar para vocês sobre isso, sobre a figura dos dois. Mas para a gente ter uma boa catequese, a gente não pode vir na igreja e chegar aqui e falar assim, a homilia foi isso. Vamos ensinar o que foram esses dois personagens. Então vamos lá. Pedro, né? Confesso para vocês que eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz, voltando ao assunto lá do teatro que eu estou fazendo. E aí o Plínio me chamou e falou assim, padre, eu gostei da ideia, porque eu tenho o sonho de fazer um livro. O livro chama Pecador e Pregador, né? Que foram os 3 títulos que eu acho que tomaram muito a vida de Pedro, né? Esse homem que foi um pescador, depois ele se viu diante da mensagem do próprio Cristo como um pecador, né? E depois Pedro se tornou esse grande homem pregando a palavra de Deus. Mas lembramos a vocês que ele teve um crescimento, né? Então, diante dessa palavra, eu queria muito dizer para vocês o seguinte, vamos ouvir um pouco da história dele, né? Pedro era um homem que estava lá no Mar da Galileia, tinha com o irmão dele uma sociedade, irmão dele André, eles tinham meio que uma, não sei se a palavra é frota, né? Tinham alguns barcos de pesca, né? Não era um homem muito pobre, se a gente fosse parar para pensar, por quê? Porque a pesca era muito importante na vida dos dois. Não vou dizer que ele era um homem paupérrimo, mas era uma pessoa que tinha alguma coisa. Acontece que esses dias, vendo lá com Plínio sobre a gente fazer a peça lá, O Mar da Vida, eu comecei a estudar mais algumas coisas para a gente colocar como algumas ideias na nossa peça, né? E aí o que aconteceu? Eu estava lá lendo alguma coisa, o profeta Isaías, ele vai falar uma coisa muito legal. Ele vai dizer assim que, na profecia de Isaías, lá do Antigo Testamento, lembrando que o judeu, ele conhecia o Antigo Testamento, tá? Pedro falava aramaico e falava na língua grega. Por quê? Aramaico era a língua de Jesus e era a língua própria daquela época. Mas Pedro falava a língua grega porque muitas pessoas que iam lá no Mar da Galileia vinham de outras culturas, de outros lugares, e traziam a cultura grega, e Pedro precisou, naquele momento, falar um pouquinho sobre essa língua grega. Então, Pedro era uma pessoa que muita gente pensa assim, ele era um bronco, talvez sim, era um homem rude, era assim, mas também tinha sua certa cultura, tá? Aconteceu que Pedro, lendo o Antigo Testamento, havia uma profecia lá em Isaías capítulo 9, que diz assim, que uma luz visitaria a Galileia. Uma luz visitaria a Galileia. Está escrito assim lá no profeta. Bom, se a gente parar para pensar, quem é a luz? É o próprio Jesus. Lendo também algum texto da igreja, dos santos da igreja, de padres da igreja, diz que Pedro, um dia, quem apresentou Jesus para Pedro, ou Pedro para Jesus, foi o irmão dele, André. Foi André que levou Pedro a conhecer Jesus, né? E acontece que, segundo alguns estudiosos, diz que quando João Batista,
O primo de Jesus estava lá pregando radicalmente lá no Rio Jordão. E aí eu vou fazer uma coisa para vocês, ó. Aqui está o Mar da Galileia, aqui está o Rio Jordão. Não é um lugar muito distante um do outro. Aconteceu que quando Pedro estava pregando, quando João estava batizando Jesus, muitos afirmam que André e Pedro estavam lá e presenciaram o momento em que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus. Este é meu filho muito amado, né? Escutai-o. Bom, Pedro não aparece naquele momento, mas eu volto numa palavra de Deus que diz assim: o homem vê a face, mas Deus olha o... Vamos repetir? O homem... Deus olha o coração. E Deus sabia o que estava lá no coração daquele homem. Então Pedro era uma pessoa que almejava, nossa, será que quando virá o Messias? Quando virá essa luz? Então quando ele vê a ação do Espírito Santo na vida dele, né, naquele momento, quando ele vê a ação do Espírito de Deus se manifestando naquele momento, ele vai entender que a luz já estava chegando naquele lugar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está precisando de alguma coisa aí, gente? Tem algum médico presente aqui na igreja, por favor? Vai lá, algum médico, se tiver, por favor. Só um minutinho, gente, calma aí. Pede o Thomas para pegar o óleo da unção dos enfermos para mim aí. Pega o óleo da unção dos enfermos para mim. Só um minutinho, gente. Cada um em seu coração faça uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, amém. agora e na hora de nossa Por favor, morte. O José, precisamos que retire um carro, por favor, placa DZY 8041, DZI 8041, por favor, está aqui na porta, precisa ser retirado rapidamente. porque vai ter que sair o carro que ele vai para o hospital, tá bom, gente? O nome dele é José, né? Vamos pedir a São José que cuide dele também, e a gente vai estar rezando por ele, tá bom? Tenho certeza que é um momento complicado de que ele está fazendo tratamento, mas Deus é mais, tá bom? Vamos esperar um pouquinho, né? Jesus está Aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Vamos rezar por ele, a missa para ele hoje, tá? Vamos continuar. Não sei nem onde eu parei. Vai chegar lá, não. Voltando ao assunto de Pedro. Então eu falei que Pedro era um homem que tinha um barco, que o irmão dele André foi apresentado a Jesus. João Batista estava pregando o evangelho, falava de conversão, falava de mudança. Um dia, provavelmente ele deve ter movido por um sentimento de que ele queria que Deus agisse em Israel. Vamos lá. Israel era um estado teocrático, era uma nação escolhida. Era muito complicado para Pedro entender assim, por exemplo, por que os romanos estavam dominando aquela região, as pessoas estavam sofrendo muito, havia meio que uma injustiça até, e uma ausência talvez de uma paz divina que Deus poderia dar naquele momento, né? E aí então o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele estava ali movido por um sentimento que com certeza entre uma justiça social, uma justiça no qual ele pensava assim, puxa vida, será que até quando isso vai acontecer? E ele acreditava o quê? Acreditava também que um dia viria o Messias, porque o Antigo Testamento falava, vai vir o Messias. E naquele momento o Messias aparece. Talvez Pedro imaginava que ele estaria montado num cavalo, com uma espada na mão, né? Liderando um grande exército. Mas Jesus veio pregar o amor. Então, para quem estava sendo perseguido pela espada, Jesus vinha falar de modo diferente, né? Pedro uma hora pegou uma espada na mão, foi lá e cortou a orelha do soldado, né? E naquele momento que Pedro corta a orelha do soldado, Jesus guarda a tua espada. Jesus foi lá e curou a orelha do soldado. Então Jesus fala, não foi para isso que eu vim, né? E assim nós voltamos a entender que tudo foi se construindo no coração desse homem. Eu fiquei ontem meditando na missa, porque enquanto Pedro, segundo alguns estudiosos falam que estava vendo Jesus sendo batizado, ele via Jesus, mas Jesus via Pedro, sabe? E eu posso falar que o primeiro ensinamento de ontem para mim foi esse. Eu às vezes estou num lugar e penso, Jesus não está me vendo, mas Ele está me vendo. E Jesus via Pedro. Aí Pedro pegou, um dia lá no mar, junto com o irmão, Jesus vai até lá o mar e ele vê que existe aquele homem, rude, mas também forte. Um homem que tinha as dúvidas no coração, mas o grande ensinamento também que eu quero tirar para vocês é que quando a gente acredita na nossa própria força, Deus não tem a força de trabalhar em nós. Mas Pedro é aquele homem que tinha uma inconstância, mas Deus entrou na vida dele. Então lá naquele mar da Galileia havia aquele homem que estava pescando, e um dia Jesus chegou para ele e falou assim, venha comigo ser pescador de homens. Ele foi, com aquele pensamento meio político na cabeça, no sentido de guerra, de luta, de batalhas, né? E aí aconteceu que Jesus começou a ensinar o Evangelho, e Pedro foi ouvindo tudo, imagina, ele viu Jesus fazer o sermão da montanha, ele viu Jesus falando de misericórdia, ele viu Jesus curando pessoas, e aí ele foi entendendo, esse é o Messias. Mas eu não quero só esse Messias que cura, esse só Messias que prega, eu também queria esse líder que nos libertasse dos romanos. Percebam isso, né? E Pedro foi crescendo naquela experiência com Deus, com Jesus. Mas teve um momento na vida dele, por exemplo, que ele ouviu Jesus falando assim, ó, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e dê a sua vida. E aí Pedro olhou para Jesus e disse, não te aconteça tal coisa, Senhor. Por quê? Porque para Pedro a cruz era um castigo tão grande, era um castigo tão forte, que era incompatível você ter um amigo que está pregando o amor e ele morresse na cruz. Para pensar,
Hoje é muito mais fácil para nós que estamos aqui dentro da igreja entendermos o que é a cruz de Cristo do que o próprio discípulo daquela época, porque a cruz era para marginais, a cruz era para pessoas ruins. E aí Pedro ouviu de Jesus a palavra: vai-te embora, Satanás. Mas não era para Pedro que Jesus estava falando essa frase. Ele estava falando para todo pensamento que muitas vezes nos impede de viver a missão do Evangelho. Vai-te embora, Satanás, quando você está sendo impedido de falar de Deus, de pregar o Evangelho e de assumir Deus na sua vida. Vai-te embora, Satanás. É isso que Jesus falou. Pedro continuou ouvindo tanta coisa. Um dia, ele foi aquele cara que estava lá no mar da Galileia, com os medos dele. Você sabe que Pedro era um pescador, mas tinha medo do mar à noite. Porque o mar, na cultura daquela época, era embaixo da água, era o lugar onde as pessoas julgavam que demônios estavam embaixo da água. E aí eles estavam atravessando o mar e de repente vivem uma experiência de medo, porque Jesus não estava no barco, né? E de repente Jesus, e a tempestade estava movimentando o barco, e naquele momento eles veem um homem caminhando sobre as águas. Aí naquele momento eu contei isso até domingo passado. Quem és tu que está vindo aí? É um fantasma? Jesus disse: não, sou eu. É assim que ele falou. E aí naquele momento Pedro impulsivamente diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir caminhando sobre as águas ao teu encontro. E Pedro foi. Aí quando chegou pertinho de Jesus, ele estava olhando para Jesus, acreditando em Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Mas quando ele humanamente começa a acreditar nas suas próprias forças, ele faz o quê? Ele começa a afundar. Senhor, salva-me, homem de pouca fé. Mas lembra que Pedro disse: Senhor, manda-me ir caminhando. E Jesus falou: vem. Aí ele foi, né? Olha que palavra forte, vem. Chega, dói o coração, né? Então olha para Jesus e vive aquele momento. Pedro vai aprender com Jesus na última ceia o que é o diaconato, né? Diaconato para todo cristão, não é só o Thomas, não, o padre também, todo mundo. O diácono é aquele que lava o pé do outro, né? E Pedro então vai ver aquela cena toda linda acontecendo, vai ser movido de um amor tão grande, e ele vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu vou te seguir até onde quer que o Senhor vá. Pedro, você não sabe o que você está falando, porque hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, nunca vou fazer isso. Não está falando de você? De mim? Por isso que eu amo Pedro. Porque às vezes eu falo: Senhor, eu queria estar te seguindo, mas acontece isso, né? E aí Jesus vai para a cruz. Pedro vive o Getsemane, vive tudo aquilo, e ele vai negar Jesus 3 vezes. Aí o que acontece quando uma pessoa nega? Volta lá para o mar dele. Precisou Jesus aparecer ressuscitado, foi até o encontro dele, e naquele momento em que Jesus vai até o mar, e disse assim: engraçado que naquele momento eles estavam pescando na primeiro milagre. E falou assim: lança a rede lado direito do barco. Quando eles pegaram aquela quantidade de peixes, porque eles obedeceram a palavra de Deus, e isso é muito importante a gente também ter dito, que uma das características de Pedro era obedecer a palavra de Deus. Nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Vejam, isso era uma característica linda de Pedro. Lançaram a rede e pegaram. No último momento, quando Jesus estava ressuscitado e Pedro pensou: acabou tudo, Jesus apareceu no mar, e ele estava com um não na cabeça, com os nãos que ele tinha dito para Jesus. E aí naquele momento Jesus disse o que para ele? Vocês têm alguma coisa para comer? Antes Jesus foi o alimento, agora eles que vão alimentar o próprio Jesus. Mas quando Pedro vê que é Jesus, ele não espera. Segundo o Evangelho diz que ele estava nu, que é comum talvez para aquela época, porque é normal, se eu estou lá no meio de um monte de gente, se eu estou com pouca roupa, sei lá, eu vou pular no mar. E ele pulou no mar, e enquanto os outros nem atracavam o barco, ele já chegou, devia estar assim, o coração dele é o Senhor. E aí quando ele chegou no mar, os peixes já estavam ali, para dizer para Pedro assim: ó, antes eu te chamei, agora eu quero dizer para você que agora você vai ter que confiar e viver o que eu te chamei. Não foi para isso que eu te quis. E ele foi, pregou o Evangelho para os judeus, depois da ressurreição. Mas naquele momento houve até um probleminha entre Paulo e ele. Por quê? Porque ele queria pregar o Evangelho para os judeus, e acreditava que o Evangelho tinha que ser pregado para aqueles ali.
Mas Paulo acreditava que o evangelho devia ser pregado por gentios, além dos judeus, os gentios, pessoas, outras gentes, pessoas de outros lugares. Foi o que Paulo fez. E aí depois foi feito até um concílio em cima disso. Mas é interessante a gente pensar, meus irmãos, o seguinte: quando Pedro foi pregar o evangelho, logo depois que ele começou a entender a missão dele, ele não converteu nenhuma pessoa. Mas quando ele pediu os Pentecostes na vida dele, ele pregou o evangelho e converteu muita gente, porque ele viu que era Deus que fazia, ele era só instrumento. Depois, claro, Pedro vai para Roma também para pregar um pouco o evangelho, e nesse mesmo tempo ele é feito prisioneiro, e lá ele morre por causa do evangelho. E foi dito para ele assim, né? Ele disse, que sabia que ele ia ser crucificado também, e ele disse assim: eu só te peço uma coisa, que eu não morra como o meu Senhor, e se for possível, então que eu morra crucificado de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro deu a vida por causa do evangelho. Acabou a história de Pedro. Agora começar a homilia. Mentira. Rapidinho, gente, porque eu adoro contar essa história, porque às vezes a gente está na igreja, a gente não entende, né? Pedro foi a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não foi? Agora vamos para Paulo. Paulo era um militar, um judeu, um homem que tinha um poder profundo na mão. Era um homem que era reconhecido por judeus e por romanos. Era um homem que falava várias línguas, vários idiomas. Ele era um cara muito conceituado para a época. Chamava-se Saulo. Um dia, por causa de Saulo, que era um líder militar, Santo Estevão foi apedrejado. E lá ele presenciou uma cena. Quando o Santo Estevão estava sendo apedrejado por ordem dele até a morte, aconteceu o quê? Naquele momento ele viu o Santo Estevão dizendo: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem, e em tua mão eu entrego o meu espírito. E naquele momento provavelmente o coração dele já começou a entender. O homem vê a face, Deus olha o coração. Ele montou no cavalo. Quando ele estava indo no caminho de Damasco, apareceu uma grande luz para ele, perguntando para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Jesus. E aí ele cai da montaria dele, para dizer para vocês o seguinte: está na hora de você cair do seu cavalo. Pode falar para quem está do seu lado: você tem que cair do seu cavalo. Você precisa cair do seu cavalo. E o que é cair do cavalo? Para os seus conceitos, para o seu pensamento, para a sua autossuficiência, para a sua vaidade pessoal. Cai do cavalo. E aí quando a luz aparece, ele fica cego. E aí quando ele fica cego, o que acontece com ele? Ele, claro, vai precisar ser cuidado por alguém. E aí olha para quem está do seu lado, você fala: você precisa cego e enxergar de novo. Pode falar, pessoal, você tem que enxergar de novo, enxergar segundo aquilo que é Deus. E aí o que aconteceu? As escamas. Aí as escamas caíram dos olhos de Saulo. E daí a pouco ele parou de se chamar Saulo, porque ele vai chamar Paulo, para lembrar que Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele quer dar uma identidade nova para aquela pessoa, tá bom? E aí o que aconteceu com Saulo? Ele vai fazer essa linda palavra que ele falou hoje na carta de Timóteo, né? Combati o bom combate, eu defendi a fé, eu completei a corrida, completei em minha obra, que Deus começou, eu fui até o fim. Então ele foi, pregou o evangelho com coragem. Depois ele disse um momento: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E ele foi, e ele diz claramente, né? Eu anunciei o evangelho para não ser pego pela boca do leão. Guarda isso na cabeça, é forte demais isso. Por quê? Porque ele disse: eu não estou anunciando a mim mesmo, mas eu estou anunciando a verdade do evangelho. Bom, Saulo vai morrer novamente, todos morreram. Saulo foi degolado, tiraram a vida dele, e ele fez o que ele tinha que fazer. Claro que tem muita coisa, a gente passaria o dia inteiro falando isso aqui, mas eu queria só pegar agora e trazer isso para a nossa vida pessoal. Colunas da igreja, homens que tiveram a coragem de anunciar o evangelho com muita verdade. Talvez muitos de nós, está sendo até transmitido aqui agora, eu não estou nem preocupado, não quero nem corte do que eu vou falar aqui agora. Eu estou muito preocupado com a igreja. Eu estou muito preocupado com padres, com bispos, com papa, com qualquer pessoa. Porque nós precisamos ter mais coragem de defender a nossa fé. Está chegando perto de nós
E olha o que aconteceu na Nicarágua. Padres sendo perseguidos, bispos sendo perseguidos. Lembro que quando João Paulo II foi a Nicarágua, ele defendia, veementemente falava com coragem contra aquele ditador. E aconteceu, o Ortega. Muitos padres da igreja ficaram contra ele. Mas hoje, olha como é a perseguição na igreja da Nicarágua. E a gente começa a perceber dentro da própria igreja, que muitas de vocês vão olhar para mim e vão falar assim: padre, o senhor deveria ficar quieto, o senhor deveria ficar em silêncio, o senhor deveria não falar nada. Eu amo a minha igreja, e por isso que eu digo para vocês, eu rezo mais ainda hoje pelos bispos, pelos padres e pelo Papa, para que eles sejam uma voz profética. Porque se a igreja não for uma voz profética, não for uma igreja no qual a gente pare de falar uma linguagem dupla na igreja, dúbia, essa igreja vai parar de ser a igreja desejada por Cristo. Uma igreja que fala o evangelho querendo agradar todo mundo não é a igreja de Cristo. Uma igreja onde eu vou para a igreja por causa de conveniência, essa não é a igreja desejada por Deus. A igreja tem que ser novamente profética, corajosa e audaciosa na sua pregação. A igreja tem que pregar contra todos os valores que são contra o evangelho. A igreja tem que ser contra toda pessoa que um dia vai lá numa mídia e diz que a Bíblia tem que ser escrita de novo. A igreja tem que ser contra essas posturas de cristãos de porcelana, que não podem ouvir a verdade. Pois também, meus irmãos e minhas irmãs, não levem a mal, porque se eu não for um cara que tenha coragem de incomodar vocês com o que eu estou falando, eu não estou cumprindo a minha missão. Eu posso sofrer uma retaliação daqui a 2 minutos, como eu sei que o padre Zé Augusto sofre, como eu sei que o padre Paulo Ricardo está sofrendo. Padres que estão a coragem, falando com coragem e audácia por causa do evangelho. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, não é de conveniência que vive o cristão. Portanto, meus irmãos, hoje é dia da gente amar. Amar a igreja não significa ficar inquieto. Amar a igreja é dizer: padres, vocês têm que ter coragem. Padre não pode ser aquele que está na rede social procurando like. Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado sim que o cristão católico seja aquela coragem que tenha coragem de viver o martírio de Jesus. Porque se eu não defender a minha fé agora, daqui a pouco a gente vai ter que só chegar na igreja e dizer: Jesus te ama. Perceberam? Então peçamos a Deus a coragem de que os anunciadores do evangelho sejam corajosos contra essas ideologias todas que estão entrando na vida da família, com essas ideologias que não são compatíveis com pessoas, com o próprio Cristo, e que foram anunciadas por pessoas que tiveram a coragem de morrer por causa do evangelho. Mateus vai dizer para nós assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Às vezes, por exemplo, alguém que está aqui ouvindo a missa fala assim: eu não concordo com o padre, ou vou falar com o bispo, vou falar com tal. Não, Dom José sabe meu pensamento. Todo mundo sabe. Vou ser chamado a atenção, vou. Não importa para onde vai, eu vou continuar falando. A igreja não pode parar de ser a voz profética no mundo que ela está vivendo. Não estou preocupado com o que pode acontecer comigo, porque eu descobri que eu não tenho que me preocupar com aquele que mata o corpo. Eu tenho que me preocupar com aquele que mata a alma. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar. E aí, meus irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Nunca na minha vida eu vou deixar de ser católico. Nunca na minha vida eu vou deixar. Um dia eu posso até deixar de ser padre, mas eu nunca vou deixar de ser católico. Porque é aqui que eu encontro a razão da minha vida, de verdade. Amém? Vamos cantar uma música que João Paulo II, aquele homem corajoso, que a gente precisava de mais João Paulo II no mundo. Aquele homem que um dia estava lá naquele Vaticano, sofrendo, vendo as guerras no mundo, vermelho igual um pimentão, falando com coragem, denunciando, brigando, ajudando a derrubar o muro de Berlim. E que muitas vezes a mídia não quer mais falar, porque não podemos falar, porque vai dar muito ibope para ele, né?
mas foi o responsável por divisões, inúmeras divisões que haviam no mundo. Aquele homem que foi o martírio vivo de Deus no mundo, aquele homem que morreu falando a verdade. Eu tenho uma admiração por João Paulo II. Sabe por quem que eu também tenho uma admiração profunda? Bento XVI. Muitos de vocês olham para o Bento e falam assim: nossa, mas aquele alemão todo... O homem vê a face, Deus olha o coração. Um dos homens mais corajosos que a igreja também já teve, porque não teve medo de falar e testemunhar o evangelho com coragem. Que Deus nos abençoe. Então João Paulo II cantava essa música, que eu sou apaixonado por ela, e vocês já cantaram tanto. E aí ele está chamando você, ó, Deus precisa com você, carregando o mesmo cruz, Ele quer de você. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, ó, Deus precisa de você, meu querido. Pode falar para quem está do seu lado. Vamos cantar assim, vai, hein? Tu te abeiraste, vai. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, 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 me olhaste nos meus olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. lá na praia. Eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti, buscarei outro mar. Tu Sabes bem que meu barco, tá bonito, vai. eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Vamos ficar de pé, vamos cantar bonito, vai. Senhor, 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 tu me olhaste nos os meus olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, tá lindo. buscarei outro mar. Tu sabes bem que é o meu barco, vai. Tu minhas mãos. Minhas mãos solicita, Tá lindo, força. meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Força, povo de Deus, vai. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos meus olhos, Senhor, e a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. encerro dizendo para vocês uma pergunta. Pedro e Paulo morreram como escravos? Não, obrigado que vocês falaram. Por que que não? Porque uma pessoa só é escrava quando ela não alimenta a verdade dentro do coração dela. Quando ela não morre, quando ela morre por causas que não tem nada a ver com o evangelho. Mas quando você morre por uma verdade,
você será o homem mais livre do mundo. Quando você luta pela verdade, você será a pessoa mais livre do mundo. Não é de conveniência que vive o cristão. Não é de conveniência que vive o cristão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.